A graça e a paz, sou o professor Michael Douglas e aqui vou dar continuidade ao pensamento kantiano, o criticismo kantiano. Na primeira parte do criticismo kantiano, nós vamos ver como Kant chega àquela ideia de juízo sintético a priori. Para Kant existem três grandes juízos, três formas de dizer o mundo. Esses juízos são o analítico, o sintético a posteriori e o sintético a priori. O que Kant pega para si é o sintético a priori. Porque diz Immanuel Kant, no juízo analítico, o juízo é universal, certo? Mas não atribui nenhum tipo de conhecimento novo ao conhecimento, não serve para nós. O juízo sintético a posteriori, ele contribui, ele dá sempre informação nova sobre os objetos, mas em compensação ele não pode ser pensado universal. Também não é suficiente. Para Kant tem que haver um juízo que seja universal e que contribua com a ciência. É daí que ele tira a ideia do juízo sintético a priori. E esta ideia vai se fazer verdade a partir da revolução copernicana do conhecimento, onde o homem agora tem que se ver como objeto do conhecimento, entender quais são os limites do seu entendimento, entender como são os limites da sua sensibilidade. É a partir disso que nós começamos a enveredar, por isso que Kant vai chamar de criticismo kantiano. Então, para começar, lembrando uma coisa que é bem praxe em Kant. Qual é a ferramenta importante e necessária para o conhecimento do mundo? É a razão ou é a experiência? E Kant vai dizer que nem razão nem experiência sozinhas, são as duas juntas. Então, para ele justificar isso e justificar os juízos sintéticos a priori, ele vai criar o que nós chamamos de formas a priori, tanto do entendimento como da sensibilidade. E o que são essas formas a priori? Se é a priori, já existe em nós, independente da experiência, independente de um primeiro conteúdo do pensamento. São formas, e eu gosto de chamá-las de formas, de fórmulas. Pensa comigo, uma fórmula sem dados não leva a canto nenhum. Uma forma sem ingredientes não leva a canto nenhum. Então a nossa mente já tem formas a priori. Eita, professor, então eu posso dizer que já tenho conteúdos na minha mente e que Kant acredita em ideias inatas? A resposta é não, não existem ideias inatas, existem essas formas. Não são conteúdos, são fórmulas prontas para serem executadas com o conteúdo quando ele entra. Aí você já começa a perceber, esse conteúdo entra de onde? Da experiência. Aí vem as formas a priori da sensibilidade. Explicando como elas são e o que são, vamos começar das formas a priori da sensibilidade, ok? As formas a priori da sensibilidade são aquelas formas que já existem dentro de nós e que determinam como nós experimentamos. A sensibilidade que vem de sensível, que se remete à experiência. Então, professor, tem algo em mim que determina o modo como eu tenho experiências no mundo? Segundo Kant, sim. Essas formas a priori da sensibilidade, ele vai chamar de intuições. Essas intuições são duas. Algo são coisas que você pensa que existe fora, mas se você refletir comigo agora, você vai ver que elas só existem dentro de nós. São os nossos limites da experiência. Ninguém consegue experimentar além delas. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do espaço e do tempo. É difícil para nós dizer onde está o espaço. Vivemos no espaço, mas onde é que ele está? Né? Tudo é espaço. Como é que eu posso definir o tudo? Onde está o tempo? Em que exato momento está o tempo? Eu posso dizer uma data, posso dizer uma hora, mas eu posso trazer o tempo todo à tona numa palavra?
Aí Kant vai dizer que, como eu tento fazer uma empreitada para entender a lógica do tempo e do espaço, eu percebo que essas realidades não existem fora de mim. Elas existem dentro de mim. Elas estão dentro da minha essência, da minha vida humana. A palavra essência aqui, entenda, como sujeito transcendental em Kant, tá? Um sujeito que funciona por meio da experiência e da razão, trazendo assim esse conhecimento sobre a realidade, tá? Não pensa numa essência como, por exemplo, os cristãos ou os antigos que diziam que o homem é alma. Isso não existe em Kant. É o sujeito transcendental, esse sujeito que conhece com limites. Estamos vendo o primeiro limite, essas formas a priori da sensibilidade, o espaço e o tempo. Ninguém conhece além deles. Eu gosto de pensar o espaço e o tempo como um quadrado. Ninguém conhece algo fora do tempo. Ninguém consegue entender o que é o eterno. Tudo que nós conhecemos está num dado histórico. Está presente num fato que aconteceu ou que vai acontecer, é tempo. E tudo que nós conseguimos entender está no espaço. Nós não conseguimos imaginar, nem que não seja um fundo preto, um fundo branco, como eu costumo dizer nas aulas presenciais, não existe possibilidade de pensar algo sem um fundo, sem um solo, sem o espaço. E Kant vai dizer então que essas duas formas determinam tudo o que nós podemos conhecer. Professor, tudo o que nós podemos conhecer depende das formas a priori da sensibilidade? Sim. Então o senhor está me dizendo que ele concorda com os empiristas, que tudo que nós conhecemos vem da experiência? Em parte, sim. Tudo vem pela experiência. Mas, em compensação, a nossa mente não é uma tábula rasa, como diziam os empiristas. O que é que existe em nossa mente? As formas a priori do entendimento, que se refere à razão. Nós vimos que as formas a priori da sensibilidade limitam as experiências que o homem tem. Ok, mas o que é que limita a razão humana? Também coisas que já existem lá. Como eu falava no início do vídeo, essas formulazinhas, essas formazinhas. Essas formulazinhas, essas formas, como eu estou falando para você entender, mas que Kant vai chamar de formas a priori do entendimento ou categorias do entendimento, são 12 e se divide em 4 grandes grupos. Nós temos aqui categorias quanto à quantidade, categorias quanto à qualidade, categorias quanto à relação e categorias quanto à modalidade. Essas categorias são toda a possibilidade que nós temos de fazer relações com as informações que nós recebemos da experiência. É isso aí. Tudo que nós podemos conhecer entrou pela experiência. Mas a informação, e quando é que se transforma em conhecimento? Quando entra, quando se faz por meio de uma dessas categorias. Então, cada grupo tem 3 categorias. E eu vou dizê-las para você acompanhar esse pensamento. Pensando que, se elas são formas a priori, elas já estão dentro de nós. Elas não estão fora. Então, quando eu falo que as categorias determinam as nossas experiências, esse joguinho é o que vai fazer eu e você conhecer a realidade como ela é. Será? Como ela é? Nós vamos ver que em Kant, uma vez que a razão tem um limite, uma vez que a experiência tem um limite, nós conhecemos apenas aquilo que pode ser interpretado pelas categorias. Da mesma forma que só conhecemos aquilo que pode ter entrado pela experiência. Quais são essas categorias, professor? Me diga logo, porque eu estou ficando agoniado para entender como é que Kant pensa isso. Em relação à quantidade, nós temos a unidade, a pluralidade e a totalidade. Tudo que é uno, múltiplo ou total. Você faz essas relações uma vez que você tem as experiências. Quanto à qualidade, você tem a realidade, a negação e a limitação. Quanto à relação, você tem aqui
a substância e o acidente, a causa e o efeito, a ação e a reação. E no último grupo, nós temos quanto à modalidade, a possibilidade e a impossibilidade, a existência e a inexistência, a ação e a reação. Pensa comigo aqui. Ação e reação não, desculpa. Você tem na última, você tem a possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência e necessidade e contingência, que você pode ver que são aquelas modalidades pensadas por Aristóteles, né? Como elas se mostram ali diferentes. Então, para Kant, tudo isso que já foi falado pelo ser humano, tudo isso que já foi tocado na filosofia por Aristóteles, por Platão, são categorias que já existem dentro de nós. Eu entendo o que é possível, o que é impossível a partir de uma experiência que eu tenho. Eu entendo a causa e o efeito a partir de uma experiência que eu tenho. Então nós vamos ver em Kant esse limite que a experiência tem. Essas 12 categorias, elas não vão cair no Enem para você justificar cada uma delas, mas o Enem quer que você justifique como essas categorias determinam o conhecimento humano. E você já sabe dizer como é. Tudo que entra pela experiência será categorizado, ou seja, vai passar pelas categorias. E eu conheço algo do mundo assim. Será que eu conheço tudo do mundo? Cenas do próximo capítulo, mas já posso dizer que se a experiência tem um limite, eu não posso experimentar tudo. E se a razão tem um limite, eu não posso pensar naquilo que não entrou pela experiência, você começa a ver que nem tudo pode ser conhecido pelo ser humano. Então, a partir da próxima aula, nós vamos fazer um joguinho ali para entender o que é a metafísica para Kant e entender o que é que pode ser entendido pelo homem e se existe algo no mundo que não pode ser entendido pelo homem. Então, como é que Kant pensa isso? Existe um mundo pronto e eu entendo parte dele. O que é esse mundo todo? E o que é essa parte? Essa parte serve para a ciência? E nós vamos continuar isso na próxima aula. Valeu? Até mais e fui!